Está começando mais o programa César Maluco na área. Hoje eu estou com o irmãozão desde 61 ou 62, 1962. Escolinha do Flamengo. César Marcos Bodnariuk. Olha, sobrenome é alemão, né, mano? Não, é Romeno. Romeno? Romeno. Velho, Seu Antônio. Dona Nora. Dona Norma. E Tem a Rita, né? Tem a minha irmã, tem a minha irmã, Mana. a Rita. Você sabe que meus queridos assinantes, a primeira vez que eu vim a São Paulo, eu vim com o Mano, né? Em 64. Vim aqui em 64 e tal. E depois voltei em 66. Mas aí já voltou em definitivo. Já acertou. Não, eu vim emprestado, depois Então, mas já estava praticamente em definitivo. tempo curto, né? Passa muito. Mas, mano, como é que você surgiu no Rio de Janeiro assim de repente? Eu brincava aqui no Nacional, na Comendador de Souza. Certo. E fui convocado para servir a aeronáutica. E por uma coincidência foi na época da Revolução de 64. Isso. Aí eu estava servindo na aeronáutica e surgiu, quase no final do ano de 64, uma disputa das Forças Armadas. Disputou o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. E foi tudo no Rio de Janeiro. E por uma coincidência, o treinador da Aeronáutica era o Walter Miralha, treinador do Flamengo. E eu fui titular da seleção brasileira. Então você foi em 61, 62? Não, foi em 64. Isso aí já. Eu já estava no juvenil. Eu fui em 62 para a escolinha. Aí eu fui porque saí do Nacional e já fui direto para lá. Uhum. E o senhor Walter Miralha me levou para o Flamengo e foi lá que aconteceu tudo. Ficou no Glorioso. Aí fiquei lá, campeão carioca. Não, nós fomos campeões carioca, tanto no aspirante. E no juvenil. Que no juvenil, não tinha juvenil, não tinha júnior, não. Não. E se fosse no time de cima também, é que os caras não colocavam a gente para jogar no time de cima. Verdade. Nós fomos campeões também. Também, é lógico. Porque quase existia centenário. Uma coisa gostosa, que você treinava contra o profissional. Sempre. O juvenil. Sempre. Treinava contra o profissional. Não era treino aquilo. Aquilo era guerra. Aquilo era jogo. Eles pegavam. Era Almir, Pernambuquinho, Silva. Nossa Senhora. Era um timaço. E Itamar do nosso lado, né? Ainda bem. Juvenil e Itamar, ainda bem. Só faltava o Itamar estar do outro lado também. Nossa. Ditão. E ali é bom que nós pegamos uma experiência muito boa, que eu olhava sempre para o Almir, como ele travava a bola, como é que ele chutava. Era um ensinamento, né, mano? E tinha uma vantagem. Naquela época, tinha jogo de aspirante no Maracanã. Você entrava no Maracanã... Nós fazíamos parte do aspirante. A gente entrava no Maracanã, o Maracanã já estava lotado. 190 mil pessoas. Lotado. Quer dizer... Cabia 200? Hoje cabe 80 só. Se desse tremedeira, a gente não tinha, porque já tinha aquele povo todo lá. Por isso, quando eu vim para São Paulo, não me assustei com a torcida do Corinthians, né? Que as duas maiores torcidas é Corinthians, né? Do Corinthians. Corinthians e Flamengo. E aí, o Palmeiras vai jogar, o que você acha, César? A minha diferença é pouca, porque o Flamengo, querendo ou não, é a maior torcida do Brasil. E o Flamengo no Maracanã, Nossa Senhora. Aquele espetáculo, né? Não, e o adversário, que era mais velho, nós éramos jovens, ele xingava a gente, ô moleque, vai pra lá, moleque. Era. Dava pontapé na gente. Era. Né? Dava cascudo. Dá um tempinho aí, pessoal, por favor. César, sua cadeira está muito baixa. Vou ter que tomar uma outra que ela não está crescendo mais, não. Não está subindo, Vila? Não, vou pegar outra. Tá tudo gravado, tá? Essa parte está tudo gravando. Eu queria mostrar, eu falei com o pessoal que fez o podcast lá pro Palmeiras, eu pedi pro cara, o cara é Leonardo, o cara que fazia, botou um negocinho aí na sala, mano, isso aqui, fica bonito. Sempre fica, dando uma incrementada. Esse é meu irmão que ia pra lá, nossa senhora. Sim. Aí dá pra fazer com todo mundo. Um pouquinho, só ali. Então nós estávamos falando da experiência. Peraí. É para você ajustar aqui. Nós estávamos no... Experiência de torcida, jogar no Flamengo. Isso. Então a torcida lá, mano,
do Flamengo, a gente já estava acostumado já. É verdade. Como os jogadores de hoje. Não, de hoje não. São Paulo, é o costume, né? Não tem, eles têm medo de jogar um garoto de 15, 16 anos na arena. Posso dizer na arena? Ultimamente, o único time que tem feito esse tipo de apresentação, colocar garoto, é o Palmeiras. É, o Palmeiras. O Palmeiras tem feito, tem colocado uma molecada nova e ele... Depois que a Leila entrou, né? Depois que ele antes, entrou. antes E a ficava- molecada tem correspondido. A molecada, nossa senhora. Parece até que tá já há 8 anos, né? 6 anos, 7 anos. É verdade, é verdade. Jogando o time de cima. Garotada hoje é brincadeira. Tá mesmo que eles ganham, mano. Garoto todo juvenil não ganha menos de 200. Que farra, hein, mano? Nossa senhora. A gente já fazia o que fazia no Rio de Janeiro, duro. Imagine com aquela barra, nossa senhora. É brincadeira. Brincadeira pequena. Hoje Ficaria é brincadeira. Hoje, nossa senhora, pô. Ser jogador de futebol hoje, o cara sustenta a família, sustenta os primos, tudo. Mas dinheiro não tem dono, mano. Quero ver quando verdade. parar. Ah, bom. Se aí- vai continuar essa mesma teta, né? Não. Desculpa a expressão, mas na gira da moda essa teta. Quando parar a coisa vai ser diferente. Mas eu acho que hoje eles também têm uma retaguarda boa, tem orientação. O pessoal não vai deixar a peteca cair. Não deixa. Meu querido assinante, eu vou falar assim com você que eu e ele nós fomos criados praticamente juntos. Ele viveu na minha casa, lá no Rio, em Niterói, como eu vivia aqui na casa dele. Né? Primeira vez que eu vim em São Paulo, ele me trouxe, né, o César? Mas é sabedor da minha vida, pô, tudo. Como eu sou sabedor da vida dele também, né? Eu apresentei a falecida esposa dele, ele me apresentou a minha falecida também. Eu fiquei viúvo, ele também ficou viúvo. O nome da filha dele é Maíra, o dono da primeira filha minha também é Maíra. É uma coisa linda, né, mano? A nossa E vida. graças a Deus a nossa amizade sempre foi perfeita. Limpa. Nós nunca Sincero, brigamos, nós nunca nunca discutimos, nunca tivemos atrito. por Querendo ou nada. não errado, a gente ficava quieto. Quando a gente erra também é melhor ficar quieto. Mano, sinceramente, agora estamos aqui, microfone aberto. Eu já aprontei muito, mano. Fala. Muito. Não é muito também, mano. Mas Você me ajudou. Eu estava junto. Não, tem um colega meu aqui em São Paulo também, que foi criado com a Tereza, minha ex-mulher. Ex-mulher, ela foi criada em Pirituba. E a Adilson também foi, você conhece o Adilson? Conheço. Começou também no Nacional com a Adilson? Jogou no Nacional comigo. Garoto bom, hein? Gente Adilson, boa. nossa Gente senhora, boa. que nós Gente boa. apontamos, Adilson. É verdade. Mas ele ficou com vergonha de contar as histórias nossas, entendeu? Mas conta uma das histórias gostosas, mano. Eu vou contar uma que aconteceu do Flamengo, naquela sede que o Flamengo tinha na Glória. Sabe quantos anos atrás, mano? Faz 50 ou mais? Mais de 50. E eu namorava com uma garota que jogava no Flamengo chamada Ângela. E você namorava com uma outra que jogava basquete no Flamengo também, a Regina. E nós Jogaram com Simone, todo mundo. Né? Isso, com a Norminha, Angelina. Era um timaço. O Flamengo de basquete naquela época era um timaço. Desculpa falar um pouquinho, porque eu estou meio gripado por isso, entendeu? Desculpa. E nós fomos na festa do Flamengo ali na Glória. Na Glória. Eu tinha uma sede maravilhosa do Flamengo e foi uma festa que tinha os remadores do Flamengo também participando. Era uma festa de carnaval, estava todo mundo lá participando. E você saiu, não sei se você foi no banheiro, ou deu um rolê no salão, e chegou um cara do Remo e começou a encostar perto da Regina. E você veio, não conversou muito não, deu-lhe uma cacetada. Só que os caras do Remo não era brincadeira não. tudo cara forte. Os caras eram fortes demais, pô. Mas não foi o primeiro evento nosso. Né? Eu era virgem, como você também. Nós estávamos no Juvenil do Flamengo, ou no Infantil, e foi no Juvenil, se não me engano, mano. O dia que nós fomos a Frei Caneca. Lembra até o nome da rua, Frei Caneca? Nossos irmãos falaram, vamos namorar uma menina lá. Frei Caneca era uma rua só de sobradinho. E cada menina linda, isso nos anos 60. E foi a primeira vez que eu fui também. Né? A gente era garoto. Era E garoto. aquele tempo a coisa acontecia bem mais pra frente. Mas não Deus é que tão hoje. bom, mano, que eu saí um dia com minha menina e você saiu com a tua. E voltamos a semana seguinte.
Na semana seguinte, eu fui, peguei minha menina, aquela menina que eu peguei na semana, vamos sair. Aí você falou pra mim o quê? Não, mano, vamos trocar? Vamos dar uma cambiada nisso, Vamos né? dar uma cambiada, Vamos né? dar uma cambiada. O que aconteceu, mano? No dia seguinte nós treinamos. Não, treinamos não. Não, treinamos à tarde. Não, à noite, não. Vamos Foi falar. à noite. Não, nós fomos pra lá. E- Na semana seguinte, isso. vamos pra lá. Saímos com as meninas, voltamos pra Rocinha. Era até o amigo, o japonês. Amigo, japonês que tomava conta. Ele tinha mais de 90 anos, 100 anos. A gente batia na porta e ele não enxergava, a gente passava por Não, debaixo. é porque ele não podia depois das 10. Era na Rocinha que a gente morava, né, mano? E lá era E perigoso. chegamos. Pelo dia seguinte, dormimos. Eu dormia no quarto junto com o mano. Era tudo beliche, né? Era 2 beliches em cada quarto. Luiz Beliche. Ou 4 beliches, não sei. Também não lembro, mas a casa tinha 4 bastante. Tinha Isso, bastante beliche lá. E aí eu dormi, aí fui lá. Aí eu desci. Eu estava embaixo ou você estava? Eu não lembro mais. Não lembro também não, porque faz muito tempo. E eu peguei e fui te acordar. Aí ele falou, aí você falou, não, tudo bem, mano. Eu falei, vamos tomar café, mano. Vou tomar café que nós vamos treinar. Não, Aí você falou, não, eu estou cego, eu não estou enxergando nada. e eu estava cego. Você ficou quanto tempo, mano? Eu fiquei uns 3 meses cego. Mas voltando um pouquinho atrás, nós trocamos de meninas. Tocamos. Eu acho que a sua que estava com a cegueira, que passou para você. Talvez a minha estava com cegueira e passou para você. Livrei a Porque sua nessa. cara. Livrou minha cara. Livrei a sua cara. Quem ficou cego fui eu. Você vê como. Não, Deus é bom, foi bom. Mas o teu olho é muito grande, mano. Você não vai pela China nunca. Não, mas eu não preciso entrar na China, mano. Não. Ultimamente já Não está entrando em lugar nenhum. Já estamos pianinho. Agora a coisa já Agora, mudou. tivemos 2 filhas. Eu falo 2 filhas, você teve uma, eu tive outra. E as filhas é brincadeira, né, mano? Elas são duras com a gente, não, mano? São. E você está morando com tua filha. Não, mas sabe que me disseram? Um dia me disseram. A Maíra A minha filha se chama Maíra e a tua também. É isso. Me disseram o seguinte. A tua nasceu primeiro. Nasceu 6 primeiro. meses Um depois, pouco um antes. pouquinho. Aí me disseram o seguinte: olha, mano. E seu nome é César e meu nome é César. Maíra é nome brabo. Toma cuidado que elas não são fracas, não. Elas são fera. E realmente são. A minha também, mano, é brincadeira. Para até a mulher, a irmã gêmeas. A Maíra, as 2 Maíras. Nossa Senhora. Mas voltando ao Flamengo. E você ficou até que ano, mano? Eu fiquei. Não, Porque eu saí antes, né, mano? Você saiu antes para vir para o Palmeiras. Eu fiquei lá. Mas eu fui emprestado para a Portuguesa. Acho que foi 66. 67 que não, 68 esse jogo. Foi. Já estava a Portuguesa Contra o Botafogo. e contra o Botafogo, que o Maracanã falou. A DEG informa. No Rio de Janeiro, eu estava ouvindo. Primeiro gol do Campeonato Carioca. Foi. César Marques. Eu falei, nossa senhora. Aí eu vibrei aqui, né? Eu falei, olha, mano, E nós ganhamos do Botafogo de 3-0. Ganharam 3-0. Era 3-0 do Botafogo. Era o Bira, o goleiro? Não, era o De Vito. De Vito? De Vito. O goleiro da Portuguesa era o De Vito da época. Mas era tudo futebol romântico, né, mano? Era um outro Tudo tipo, futebol né? bonito. Todo mundo podia levar seus filhos ao campo de futebol, podia. O estádio não tinha divisão de torcida, o estádio todo mundo misturado, era uma beleza. Uma beleza, o cara com a bandeira do Vasco, bandeira do Flamengo, tudo junto. Terminava o jogo, os caras paravam lá na Presidente Vargas ou em outro lugar qualquer, tomava sua cervejinha, jogava uma conversa fora. E no campo tinha bar. Tinha. No Pacaembu tava. Tinha. O pessoal tomava cerveja, garrafa ainda. Exatamente. Mas hoje, se levar cerveja, é capaz dos caras matar todo mundo com garrafada. A tua idade, mano, eu tenho 35. Você tem? 33. Jamais. Você fica mais velho do que eu, brincadeira. Você quer? Vou ver danado lá. Sabe quando eu. Nessa eu não vou perder pra você nunca. Nunca, né, mano? De jeito Mas é uma nenhum. coisa ali. Você estava na Portuguesa, depois da Portuguesa. Aí depois da Portuguesa eu voltei pro Flamengo, fizemos uma excursão para os Estados Unidos, jogamos contra a Roma da Itália em São Francisco, Nova York, depois passamos pelo México, Panamá, Peru. Venezuela.
Um monte de países. Foi uma excursão que o Juan Figueiredo arrumou. O Flamengo fazia muita excursão. E aí viajamos tudo. Quando voltou, o plantel do Flamengo estava exagerado, tinha muita gente e não era todo mundo que jogava. Aí nós tivemos a liberdade de trocar de time. Aí foi metade do time do Flamengo, um monte. Foi tudo pro Fluminense de Feira, lá na Bahia. Deixa só um pouquinho, mas vamos lá onde você também se dá bem também, né? Tem um respeito que o pessoal tem por você também, a Prevent Senior. Vamos fazer a visita da Prevent Senior. Voltamos já. A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent, embarque nesse plano. Voltamos com César Maluco na área. Nós estamos falando da excursão do Flamengo, né? Foi o Fluminense de Feira. Logo em seguida, quando terminou a excursão, nós fomos para o Fluminense de Feira. E o seu Walter Miralha era o treinador da época também, lá do Fluminense de Feira. Foi a maioria do Foi um time. Foi campeão na Bahia. Campeão baiano. Vice em 67, vice em 68, campeão baiano em 69. Olha, mano. Fluminense de Feira. Fluminense de Feira. Depois terminou o campeonato, aí o Mário Braga foi pro Bahia, Sapatão pro Bahia, o Baldo. Eu fui para Venezuela. Merrinho. Eu voltei. O Merrinho acho que foi pro Galícia. Merrinho, eu tive com o Merrinho. Dizem que Sapatão, não sei se faleceu ou não, o cara estava em dúvida. Entendeu? Eu perguntei o pessoal lá da Bahia. Lá, eu perdi o contato depois. O Nico, tu jogava lá. Belo jogador, né? Lá, grande lateral. Tinha grande olho grande também. Tinha. Mas ele tinha um problema muito sério. Ele tinha operado os 4 meniscos. E para ele treinar coletivo era muito difícil. O Nico tinha que fazer individual, tinha que levantar peso para fortalecer as pernas. Mas era um grande jogador. E um grande amigo. Você era o tempo do Marco Aurélio também, né? Não, Marco Aurélio era o Marco Antônio. Os dois irmãos. Os dois irmãos gêmeos. Eu me contaram uma história, você estava nessa? Eu estava. Com o Strick? Não estava. O Strick estava. Quero ver ninguém chegar tarde aqui na concentração. O horário é 8 horas. Às 20 horas aqui todo mundo. E o Marco Antônio se escondeu, Marco Aurélio, no carro lá fora na Rocinha, que o Flamengo também. Isso. Tinha uma casa do time de cima lá. Isso. E o Marco Aurélio ficou e botou o irmão gêmeo para entrar da concentração. Aí ele entrou na casa e seu Strick já estava lá fora, sentado lá na entrada. Na entrada. Aí começou a falar, isso é hora de chegar? 8h30? Falou, mas chefe não, vou mandar você embora. Aí Marco Antônio saiu correndo do carro, dito pelo Marco Antônio, e o Marco Aurélio também, Marco Aurélio era o goleiro. Aí entrou, chefe, meu irmão. Não, vocês estão de palhaçada comigo, vai dois vagabundos, vai jantar. Mas eu tenho uma passagem com eles também, um treino, acho que você já estava aqui no Palmeiras, um treino, o Marco Aurélio levou uma pancada na boca e tiveram que colocar um curativo grande. E eu não tinha muita amizade com o Marco Antônio. E o Marco Aurélio com curativão, tudo esparadrapo na boca. E aí eu vi o Marco Aurélio, daí a pouco eu estou andando lá para sair do Flamengo, lá para sair na praça, eu vejo o Marco Antônio sem nada. Falei, mas que história é essa? Pô, o cara estava treinando agora, levou uma pancada, tá tudo, um baita de um curativo na boca, o cara não tem mais nada aqui. Fiquei olhando, aí o Marco Aurélio saiu, eu falei, pô, isso é sacanagem, pô. Eles eram muito parecidos. Demais. Muito parecidos. Eu queria ter irmão gêmeo, você queria? Eu não queria, não. O Paulinho, não queria, o Paulinho já não é gêmeo. Não. Ele paga por mim. Pô. Não queria, não. Ou então o meu irmão gêmeo. Paulinho é meu irmão, Bruno Bahia. Ou ele podia ser pior do que nós dois, o meu irmão gêmeo, e sobrar pra gente também. Aprontava ele lá e sobrar pra gente. Tem isso. Não, é melhor não ter, não. Deixa quieto. Deixa quieto. E a sua ida para a Venezuela, como é que foi? Eu estava no Palmeiras com você.
Isso, você estava treinando. Não, você treinou no Palmeiras, depois você foi pro Corinthians, se machucou e. Não, foi depois da Venezuela. Quando eu voltei da Venezuela que eu machuquei no Corinthians. Eu estava treinando com vocês no Palmeiras, fiquei lá bastante tempo, com o irmão do Leiva, com o irmão do Ademir. Nós ficamos bastante tempo e treinava lá. Aí o Juan Figueiredo precisava levar o jogador para Venezuela e foi conversar com o Brandão. O Brandão era o treinador. Aí o Brandão falou, não, leva o garoto aí que tudo bem. Aí eu fui para Venezuela. Aí nós fomos campeão lá na Venezuela. Ficou quanto tempo lá, mano? Fiquei 8 meses, um ano. Aí nós fomos campeão. Era Mérida, lá em cima da cordilheira. Mérida. E foi campeão venezuelano, time bom de verdade. Time bom, e tinha altitude também que ajudava, né? Aí você voltou ao Brasil? Aí eu voltei pro Brasil e o Strick era o treinador do Corinthians. E eu conversei com ele e ele me levou pro Corinthians. E eu Quem não conheceu o Strick é um cara maravilhoso, bate-papo. Gente boa. Mas ninguém mexia com ele, não. Não, pô, mas o Ele foi goleiro, né? Mas o cara tinha louco. Mas ele tinha 2 metros de altura e era um touro, pô. É verdade. Que é isso. Mas ele era um cara legal, tratava a Ele gente queria bem. bater no Brito, o Brito falou, começou a xingar o Strick, Flamengo e Vasco. Aí o Brito, sabia que o Strick, louco, saiu do banco, foi pra lá no banco quando foi Do Vasco? E do Vasco, entrou e o Brito sei que machucou e saiu e ficou no banco. Porque na época ele ficava no banco, Ficava no banco. Não tinha esse negócio de vai, sai do banco e tal. E o Brito acho que machucou, foi expulso, não sei, começou a xingar o Strick. O Strick saiu de lá. O Brito com a esteira na mão correndo pro vestiário. E o Brito também. é um cavalo. O Brito não era Eu falei, brincadeira, nossa não. senhora, olha só como é que tá, rapaz. Mas ele, comigo ele foi maravilhoso. Com o Luizinho também, com o Caio também foi bem. Muito tal. legal, muito boa gente. E eu fiz uma grande besteira, Eu jogava num time de várzea chamado São Luís da Aclimação. Sei. Eu jogava o Rafael Chiarella, jogava o Abib do Corinthians, jogava o Swing. Abib jogava bem, O Swing jogou lá, e o Cássio jogou lá. Era um timaço. Mano, eu só queria te perguntar uma coisa. A maioria dos jogadores, na época, da Várzea, jogava em qualquer time de cima. Jogava. Era um... Pior que eu jogava. E muitos jogadores não seguiram a sua carreira como profissional, porque o pai e a mãe não deixavam que era profissão de vagabundo. Não. Era marginalizado. Quem passou por isso e jogou também no São Luís foi o Gilmar Goleiro. O Gilmar. Ele sofreu com isso. A esposa dele era a Raquel. A Raquel, ele sofreu com... Era cunhada prima do Abib. Era prima do Abib. E eu fui jogar no São Luís. Era um sábado, nós treinamos de manhã no Parque São Jorge, lá no ginásio, e tinha um joguinho à tarde. Falei, vou lá dar uma corridinha, pô. Faltava 5 minutos para terminar o jogo, quebrei o joelho. Vai dar uma saudade. Aí acabou tudo, aí a história foi pro vinagre. Hoje está bem. Tô, graças a Deus. Quem curou a tua perna? Olha, a última cirurgia que eu fiz e que resolveu o meu problema, com a ajuda da Prevent Senior, é claro. A Prevent Senior me deu uma força, me serviu humor, foi o doutor Fernando Leopoldino. Grande amigo nosso, um cara espetacular, fez a cirurgia do meu joelho com a ajuda da Prevent Senior, volto a repetir, e resolveu o meu problema. Hoje eu não posso ficar correndo, porque eu também já não tenho mais idade para ficar correndo, né? Eu não sou mais garoto. Tem 33. Mas o cara com 33... Só se for de pressão. 33 por 15. Não, 30, eu errei 33, foi um equívoco. Eu tenho 34, pô. 34, me desculpe. Tem 35, então sempre sou mais velho. E o Fernando me curou. Fez a cirurgia e, graças a Deus, eu ando normal, dirijo normal. Quando de aprender a Vera, voltando agora à vida de casado. Quando você machucou, parou, aí que você casou com a Vera. Isso, com a Vera. Depois que eu machuquei, que eu casei com ela. Com a Vera. Com a Vera. Mas já eu morava com ela. Morava com ela, né? Morava com ela. E a Vera foi com você para lá, não? Para Venezuela? Não. Na época nem tinha que só, né? Não tinha que levar mulher, não. Era duro, gente. O Cassiano, que foi comigo para Venezuela, que também jogou no Palmeiras. O Cassiano? Depois o Cassiano voltou lá para Venezuela e ele levou a esposa. Isso. Temos que ver se o Cassiano é vivo ainda para trazer ele aqui. Gente boa. Pô. Você tem contato com ele? Tenho, é lógico. Então liga para ele e manda ele vir para cá. Combinar com ele para ele vir. Aí você vem junto, aí vai levar um papo gostoso. Pô,
E o Cassiano jogou com o Candinho, que também foi do Palmeiras. Isso, No- Candinho. ele jogou no Foi Canadá. da Portuguesa. Isso, e jogou no Canadá com o Candinho. Ah, beleza, olha. Aí você casou com Com a Vera, com a Vera, e aí acabou a história do futebol. aí acabou o futebol, começou Acabou o a, futebol. a Aí, trabalhar, porque é. tinha um problema de Foi. um amigo que tinha, porque na época, muito telefone, né? Telefone, É. lembra? Trabalhou com telefone, né, mano? Telefone naquela época valia um absurdo. Era um absurdo. E ninguém tinha, não existia celular, não existia nada disso. Tanto é que você comprou 3 apartamentos só no telefone. Para com isso. Mano, não mente. Para com Mano, isso. Eu consegui comprar É. dois eu comprei. e qual é a diferença de dois? Três custava muito caro, não Tá dava. bom, mano, tá Mas bom. dois deu, dois deu. Ah, você é merecedor, mano. Porque você é um cara humilde, um cara alegre, um cara Agora, família. em cima de tudo isso, eu tive uma grande vantagem. Consegui formar minha filha. Outra, Ela é advogada. é uma grande advogada. O marido dela, Ricardo, Maravilhoso. também é advogado. Por que não gente veio boa. hoje dar uma casa? Doutor, ô doutor, Ele não podia. Podia hoje, não, né? Não, hoje ele tinha audiência. diz aí qual é onde ele trabalha? Pode falar, mano. Ele trabalha na Moro Escalamandré. O escritório Moro Escalamandré, que é uma travessa da Escalamandré. Avenida Paulista, ali perto da Rua Augusta. Certo. Eu esqueci o nome da rua lá agora. Mas ele trabalha lá. E a minha filha não, trabalha como advogada. Ela trabalha sozinha, né? É chefe, né? E ela é trabalhista e é civil. É o que ela faz e graças a Deus vivem bem. Graças a Deus. Seu Antônio foi embora, Foi. Dona Norma, É que nem- infelizmente foram é que- embora. é que Eu nem- tive a alegria e o prazer de conhecê-lo. É que nem eu. Convivi demais com Dona Edith e seu Augusto. Isso, meu velho. Nossa Senhora. Dona Edith, quando eu fiquei doente, que eu tive problema na vista, eu ia lá para Niterói, na tua Isso. casa. Ela me tratava como se eu fosse filho. Vem cá, meu filho. Poxa, eu não sabia o que tinha que E o fazer. seu Augusto, que ele tricolou caladão. Ele não era de muito papo. mas ele era sensacional. Ele não era de muito papo. Ele era O mais... velho ele passava nas marcas, lá no Rio, aquela fila, ele passava, aí batia no ombro do cara, aí o cara olhava assim e estava lá na frente. O velho tinha que fazer, ele tricolou doente, né? Ele era. É. E você, no final da carreira, saindo quase no final da carreira, jogou no time dele, no Fluminense? Pô, eu dei alegria ao meu pai, vou pro lugar Fluminense. E ele aí era- eu saí é. do Santos, né? Do Santos e foi... Através da Laura Garcia, ela que Te me encaminhou. caminhou, conversou com o doutor Francisco da Silva Horta, presidente maravilhoso, vencedor no Fluminense. Foi. Eu fui para lá e eu fiz 2 gols na minha estreia e fui expulso. Eu falei, assim não dá certo, assim não dá. Eu botei você como Deus agora. Aí eu falei, doutor, desculpa, doutor, mas aconteceu. Mas não é, pô. Você levou azar. É um lance que, de vez em quando, o pé levanta um pouquinho a mais. Não, é tem uma que ser sanção, querer. porque eu fui comemorar gol, lá em Campos. Ah, você foi... comemorar gol. E os caras te Aí o expulsaram. Sansão pegou e me expulsou. Não deu amarelo no primeiro gol. No segundo gol, aí eu tentei olhar de tudo ali, olhei assim, vermelho, nossa senhora. Pô, no Pacaembu você subiu ao lembrado toda hora. Mas só tinha um vermelho, não tinha, só tinha um vermelho, não tinha amarelo não. Tinha amarelo, era vermelho direto. Era direto. Mas isso que é bacana. E hoje você tem a sua filha casada, né? Tem uma neta. Tem uma neta, como é o nome da neta? Neta tem uma Giovana. Giovana. Você viu meu neto? Você levou? Vive, boa, mas os teus netos são tudo graúdo, tudo, ó, cada um mão. É, Que isso? E tem um que é o Cauã, que é filho do Jamilão, né? Que foi presidente dos Gaviões. Ele é um netão também, fera também, entendeu? Também. Hoje ele é conselheiro dos Gaviões. Então eu fico numa situação, mano, que tem que torcer para os dois. Por incrível que pareça, Tem o mundo é meio gozado, né? Isso. Você, Tem a Sandra. você a tem, Sandra, você olha, tem, a Sandra você é a tem esposa três, do- você tem 3 filhas mulher. Mulher. Eu tenho uma filha mulher. Você tem todos os netos homem Homem. e não tem uma netinha mulher. Aham. Que coisa. Eu tenho minha netinha mulher, a minha filha e a minha netinha, a Giovana. Com todo respeito, na gíria da bola, você paga o que você fez ontem. É verdade. Não é verdade? Então, que corra tudo bem, que essa menina seja maravilhosa, Maravilhosa. uma mãe maravilhosa como é a tua filha, né?
E que Deus abençoe, né, mano? Dê verdade, bastante saúde, né? E as meninas tuas são maravilhosas, pelo amor de Isso Deus. aí. Todas. E são todos presentes sempre, mano. Vamos até dar um abraço pra ele lá, mano. Doutor Cid, Ah, sim. Doutor Sidney, maravilhoso. Maravilhoso. Doutor Sidney, tô sentindo falta daqueles almoços, doutor Sidney. Aquilo é maravilhoso. Reunião de todo mundo. Tá certo que Dorval não tá mais aí. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua presença, mano. Que Eu Deus que agradeço pelo te convite. abençoe. Estará sempre aberta. Entendeu? Obrigado. Esse é o programa César Maluco na área. Obrigado.